Olá, bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho de como foi... Deixa eu ajeitar vocês aqui. Um pouquinho de como foi o desfraude do meu neném. Hoje ele tem 2 e 4 meses, tá? Então, eu vou contar tudo direitinho pra vocês. Quando ele tinha 1 ano e pouco, eu era aquela pessoa que achava, nossa, meu filho vai demorar muito a sair das fraldas. Muito, muito, muito mesmo. Eu acho que depois dos 3, 4 anos, nem sei. Mas, gente, a criança sempre nos surpreende, né? E quando a criança faz assim do nada. Quando foi depois de 1 aninho, ele sempre falou muito cedo, ele falava muito bem, dava pra entender, ele tem uma dicção boa. Então, quando ele começou a andar, 1 ano e 1 mês, depois de 1 ano e 1 mês, ele começou a se incomodar com o cocô. Então, ele falava, toda vez que ele tava fazendo cocô, ele falava pra mim e ficava querendo tirar a fralda, sabe? Ele já não demorava com o cocô. Então, o que foi que eu fiz? Tentei tirar a fralda e tentei colocar ele no piniquinho. A primeira vez ele não quis sentar no piniquinho, ficou com medo. Aí, o que foi que eu fiz? Eu fui na televisão, peguei um desenho de um nenenzinho assim, fazendo as necessidades no piniquinho e mostrei pra ele. Ele foi e começou a querer brincar com o piniquinho, fingindo estar fazendo cocô. Então eu fui, quando ele pediu pra fazer cocô, disse que estava fazendo cocô, tirava a fralda, botava ele no piniquinho e foi dando certo. Ele começou no piniquinho. Depois eu comecei a mostrar a ele que ele podia fazer do lado de fora. A gente mora no sítio, então ele podia fazer na terra mesmo. Então ele acocorava e fazia. Aí começou com o cocô. Gente, cedo, tipo assim, 1 ano e 6 meses, ele já fazia o cocôzinho na terra. 1 ano e 6, 1 ano e 7, por aí. Não lembro exatamente. Mas foi muito cedo. E a fralda continuou. Aí, quando foi depois, ele começou a dizer que tava fazendo xixi. Só que a gente tentava... tipo assim, colocar ele pra fazer xixi nas horas mais estratégicas, que eu sabia que ele fazia xixi, e ele não queria, ele não permitia. Então, eu respeitava, não pegava no pintinho dele, e eu deixava ele fazer na fralda. Aí, o que foi que eu fiz? Comecei a colocar meu esposo pra fazer xixi na frente dele. Aí, eu explicava pra ele, ó, o papai tem um pintinho igual de Pietro. E olha como é legal fazer xixi fora, sabe? É igual a mangueirinha. Aí, tipo, foi toda aquela conversa pra despertar um lado lúdico nele. Gente, um dia, simplesmente, ele pediu pra mim baixar a cuequinha dele e ele fez xixi. Foi assim, instantaneamente. Ele pediu e fez. Aí, gente, quando foi isso, ó, esse processo assim, foi rapidinho, foi mais ou menos 1 mês. Aí eu comecei a usar a cuequinha nele. Ele não pediu xixi por causa da cuequinha, gente. Quando ele queria fazer e ele ainda não tinha aquela de saber que já estava sem a fralda, ele fazia na roupa, tá? Temos que ser bem paciente. Foi ali 1 mês e pouco dele fazer xixi, às vezes na cama, assistindo, às vezes fazia xixi assim no chão. Eu ia lá, limpava com a maior calma, trocava todos os forros, enfim, fazia o que tinha que ser feito. Foi 1 mês e pouco. Depois desse mês e pouco, gente, ele começou a entender. Isso, vamos supor que aí já tava o quê? 1 ano e 8 meses ele tava. Tô falando pra vocês mais ou menos, não lembro exatamente, assim, 1 ano e 8 meses e 2 dias. Não, 1 ano e 8 meses. Aí ele já começou a entender. Então, às vezes, ele, tipo assim, mamãe, xixi. Aí eu corria, colocava ele fazer xixi. Mamãe, xixi, corria, colocava ele fazer xixi. Aí ele começou a pedir mais. Às vezes acontecia de escapar o xixi, mas de uma forma geral, não. Aí o que foi que eu fiz? Até esse processo, qual é a dica? Primeiro, eu mostrei pra ele que outros homens podem fazer xixi igual ele. Não tinha como me acocorar, porque ele é um menininho. Então eu tentei mostrar o pai dele fazendo xixi daquela forma, sabe? Aí comecei a conversar com ele, que ele tava ficando grandinho, podia usar cueca. A cueca era muito linda. Aí comecei a comprar várias cuequinhas. Comprei cuequinha de carro, ele ama carro. Então fui dando uma conquistadinha ali nele. Eu disse que eu acreditava nele. Se ele fizesse, não tinha problema, entendeu? Acontece. Peraí, gente. Tô com alergia, uma gripe.
Aí, pronto. O que foi que eu fiz? Quais são as dicas? Primeiro, ele deu ali a indicação no cocô. Aí, primeiro eu fui fazendo o cocôzinho dele. Já não usava a fralda pro cocô. Depois começou no xixi. Eu mostrei pra ele o pai dele fazendo. Falei que ele poderia se comunicar com a mamãe, dizer que tava fazendo. Comprei cuequinhas bonitinhas pra ele e tirei a fralda. Durante o dia eu tirei a fralda. Ele não usava mais, só na hora de dormir. Quando foi com 1 ano e 10 meses, ele simplesmente tava tirando o pintinho e fazendo o xixizinho dele lá fora. E até hoje, é assim. Ele não... Pra ele dizer assim, escapou o xixi e ele fez, ele tem que estar muito, mas muito intertido. E se ele estiver brincando, ele vai fazer o xixi. Agora, se ele estiver vidrado em uma televisão, ele não vai lembrar. Então, pode ser que ocorra dele escapar o xixi ali. Mas eu sempre fico, filho, tá na hora da tela? Então vamos fazer xixi primeiro, entendeu? Você também tem que entender ali mais ou menos o horário que seu filho faz o xixi, que é pra você conduzir ele, tá entendendo? Aí, com 1 ano e 10 meses, ele tá tendo pitinho fazendo o xixi dele. Ele já não quer mais que a gente vá lá. Ele quer ser independente, ele faz o xixi dele. Aí, com 1 ano e 10 meses, ele desfraldou. E eu continuei usando a fralda durante o sono da tarde e o sono da noite. À tarde, eu fiquei ali só mais um mês, antes de 1 ano, antes dos 2 anos eu tirei, mais ou menos com 1 ano e 11 meses, 1 ano e 11 meses e alguns dias, eu tirei a fralda do sono da tarde, porque eu vi que ele não fazia mais. E ele não fazia, gente. O soninho da tarde, ele faz xixi antes de dormir. Ele dorme ali em volta de 1 hora até 4 horas da tarde. É um belo do cochilada, de 1 a 3 e pouco, de 1 a 4 horas. Ele faz xixi antes, faz xixi quando acorda e ok. Mas continuei com a fralda durante a noite. Aí, ele tá com 2 e 4 meses. Quando já tá o quê, gente? Acho que já tá mais de 2 meses que ele não faz xixi à noite. Porém, eu ainda mantenho a fralda, porque assim, aqui ele já desfraldou por completo. Ele não usa, gente. Tipo assim, uma fralda que eu coloco nele pra ele dormir, eu uso tipo 6, 7 dias, eu só descarto ela porque ela não cola mais, ou então ela é afolosa quando é de shortinho. Porque eu ainda não tirei, não deixei totalmente ele sem à noite. Porque estamos na fase do inverno. Aqui tá muito complicado pra secar tudo, mesmo sendo frio. Então eu tenho medo de acontecer, porque todo mundo relata assim, a criança tá totalmente desfraldada, quando você tira a fralda da noite, acontece de 1, 2, 3 vezes, ela ainda não entender muito bem ali o que tá acontecendo e fazer o xixi na madrugada, mesmo que ele não faça mais. Então, eu ainda não tirei 100%. Essa fraldinha assim, que ele dorme, por conta disso, porque eu tenho medo que nós estamos na fase do inverno e eu teria que lavar tudo, colchão, enfim. Então não tirei. Mas eu posso dizer pra vocês que ele tá 100% desfraldado. Ele não faz xixi mais na fralda. Ele durante o dia faz o xixi, tira um pintinho, vai lá e faz o xixizinho dele. E à noite ele faz xixi antes de dormir. E assim que ele acorda ele pede pra fazer xixi também. Quer o quê? Quer fazer xixi de novo? Faça aí na porta. Aí, o que é que eu tenho pra dizer a vocês? Conversem, tenha diálogo, mostre, criança aprende muito mais vendo do que você falando. Crie formas lúdicas, por exemplo, cuequinhas divertidas, pra ele gostar de usar cuequinha, se sentir confortável com a cuequinha. O que mais que eu posso dizer assim pra vocês? E é isso, gente. Diálogo, exemplo e paciência e, acima de tudo, entender os sinais do filho de vocês. Pode ser que seu filho já tenha 3 anos, mas ele não tá preparado para tirar a fralda. Ele não tá dando sinal a você de que tá preparado para isso. Ele faz o xixi e não liga, ele faz o cocô e não liga. Então, não force, tá? Vá conversando, vá mostrando, para que possa despertar isso na criança, tá? Lembrando, toda criança tem o seu tempo. Tem criança que com 8 meses anda. Meu filho só andou depois de 1 ano. Depois do aniversário dele de 1 ano, quando foi 1 semana depois, meu filho do nada estava andando, entendeu?
Antes de 1 ano e 1 mês ele estava andando. Tem crianças que andam antes, tem crianças que andam depois. Ele sempre teve uma dicção boa. Com 6 meses ele falava especificamente mamã e papá. Tem criança com 2 anos que não fala, entendeu? Então é tudo de você saber o tempo do seu filho. Não força, tá? Não vai pelos outros, não cria paranoia. Segue os marcos. Os marcos são importantes, tá? Então é isso. Espero que tenham gostado. Deixa o like. Beijão e até o próximo vídeo.